Fala galera, Matheus aqui. Nós estamos em uma época do ano muito abençoada, por assim dizer, porque nesta época nós temos aí a liberação de diversos relatórios das maiores gestoras de investimento do mundo. No ano passado, por exemplo, nós observamos lá no começo de 2022 o relatório do Ray Dalio, que basicamente descreveu exatamente o que iria acontecer com a economia a partir do momento que o Fed começasse a apertar os juros. E é isso que agora, neste início de ano, nós vamos dar uma olhada no relatório da BlackRock. BlackRock, para quem não sabe, é a maior gestora de recursos do mundo inteiro. Ela gere aproximadamente 10 trilhões de dólares e caso você não saiba quem é a BlackRock, eu recomendo altamente que você assista o vídeo deste canal falando especificamente sobre esta empresa, porque o impacto que ela tem sobre o mundo inteiro é gigantesco e o que ela vem a dizer, o que uma gestora desse tamanho tem a dizer, com certeza vale a pena a gente parar e dar uma olhada. E eis que o guia dela para este ano, melhor, o guia para os próximos anos, porque ela está defendendo uma mudança radical da abordagem de investimento que era feita até então. Segundo ela, as regras, ou melhor dizendo, o guia de investimentos que servia e as coisas que funcionavam nos últimos 40 anos não vão mais funcionar. Essa história de comprar a queda e a própria questão da diversificação das carteiras, a forma como a diversificação era feita, segundo ela, tudo isso tem que mudar daqui para frente, porque a dinâmica dos bancos centrais com os mercados daqui para frente será muito diferente. Então vamos agora dar uma olhada no que a gestora tem a dizer, só destacando que as visões que serão apresentadas nesse vídeo são as visões da gestora da BlackRock e não necessariamente se alinham com as visões deste canal. Em alguns momentos eu vou fazer algumas ressalvas, principalmente no final deste vídeo, mas em geral sempre bom ter isto em mente. Algumas coisas se alinham, outras coisas não, e o foco deste vídeo não é passar opinião, e sim dizer o que a gestora tem a prever para os próximos anos. Beleza, pessoal? Então temos aqui o relatório da BlackRock e eu vou olhar com vocês parte por parte dele, explicando adicionalmente questões que talvez não estejam muito claras assim. Começando aqui, ele inicia chamando o período dos últimos 40 anos de o período da grande moderação. O motivo dele estar utilizando este termo é porque foi um período marcado pela grande moderação dos bancos centrais. É quando eles diminuíram fortemente os juros, quando eles passaram a atuar favoravelmente com a economia, estimulando a economia quando ela precisa, segurando ela mais forte quando ela não precisa, mas em geral fazendo algo para estimular, certo? Em geral, moderando muito o seu tom de política monetária e política de juros. Mas agora, segundo a BlackRock, este período chegou ao fim. Agora a dinâmica dos bancos centrais com o mercado será totalmente diferente e isto faz com que seja necessária a criação de um novo guia de investimentos, ou como ele chama aqui, um novo Investment Playbook. Segundo a BlackRock, a partir de agora, os bancos centrais não vão mais correr ao resgate dos mercados porque eles não vão conseguir mais fazer isso, pelo menos não tão bem quanto eles vinham fazendo até aqui. Isso porque a inflação, segundo a BlackRock, será persistente nos mercados por diversos motivos que nós vamos falar aqui ao longo deste vídeo. E por conta de ter que combater a inflação, os bancos centrais não teriam mais ao seu dispor os mesmos recursos que eles tenham no passado. Isso porque, segundo a BlackRock, nós estaremos vivendo em um mundo que é dominado pela oferta de produtos. Ou seja, basicamente o que nós temos hoje quando acontece inflação é um desequilíbrio entre oferta e demanda. Economia básica, tá, pessoal? E quando isso acontece, duas coisas podem ser feitas para normalizar a questão. Ou você aumenta a oferta ou você reduz a demanda. E acontece que os bancos centrais do mundo todo, eles não têm capacidade de interferir sobre a oferta de serviços ou a oferta de produtos. Isso daí depende unicamente da expansão da indústria, expansão da capacidade produtiva ou expansão da força de trabalho. Então só sobra para o Banco Central lidar com a questão da demanda, que ele consegue sufocar, aumentando as taxas de juros e adotando uma política monetária muito mais restritiva.
Ele vai conseguir fazer isso, mas ele não vai conseguir mexer na oferta. E isso cria um grande dilema, porque basicamente, segundo a BlackRock diz aqui, para conseguir reduzir a inflação de volta para a meta de 2%, o Banco Central americano teria que reduzir forçosamente o PIB de lá para onde está esta linha tracejada em verde. E isso significa que o Banco Central continuará de mãos amarradas sem poder estimular a economia como ele vinha fazendo no passado. Eu sei que isso parece difícil de absorver, dado que neste momento nós estamos vendo a inflação cair e estamos vendo os mercados comemorando, mas a BlackRock coloca aqui 3 motivos pelos quais ela acredita que a inflação se tornará persistente, de certa forma entrincheirada. A BlackRock diz que a inflação deve ainda continuar caindo no curto prazo, mas que muito em breve ela se tornará persistente por conta desses 3 fatores que ela não acredita que o mercado está precificando. O primeiro deles é a população estar envelhecendo, depois as questões geopolíticas, as tensões geopolíticas que estão surgindo aí desde o começo do ano passado, e também por conta da redução da emissão de carbonos na produção de energia elétrica do mundo. Vamos entrar em detalhes sobre cada um destes itens agora. Começando aqui com o envelhecimento da população ativa, essa é uma tendência que já está acontecendo, já está presente há bastante tempo, não é algo novo, mas segundo a BlackRock, isso foi exacerbado com a questão da pandemia e foi exacerbado de uma forma não transitória, porque os efeitos da pandemia sobre a economia, certos grandes efeitos dela, isso daí já ficou no passado, mas a questão da força de trabalho ativa foi afetada de uma forma não transitória. Isso porque muitas pessoas com mais idade, quando pararam ali de trabalhar naquela época, descobriram que elas não querem mais voltar ou descobriram que elas não podem mais voltar por preocupações, seja para ficar doente ou coisa assim, ou por necessidade de cuidar de alguém, seja pelo que for, uma grande parcela desta população não voltou a trabalhar e, segundo a BlackRock, nem voltará. Além disso, nós estamos entrando em uma nova ordem mundial que, segundo a BlackRock, criará o pior ambiente para o mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Isso por conta das tensões entre Rússia e Ucrânia, que deixaram claro para o mundo inteiro a necessidade de independência energética e também de outros recursos, e também por conta das tensões geopolíticas surgidas aí entre Estados Unidos e China, que eles colocam que se intensificaram tanto que hoje apoiar uma postura mais restritiva com relação à China é uma proposta tão bem vista por todos os americanos que chega a ser apoiada por ambos os partidos predominantes por lá. Também Estados Unidos está tentando limitar o acesso à tecnologia de alta ponta da China, então tudo isso contribui para o fim do movimento de globalização. O movimento de globalização ele favoreceu enormemente a redução de custos ao redor do mundo por questão de deixar coisas especializadas para determinados países. Então você tinha ali a China como a fábrica do mundo inteiro, tínhamos outros países como produtores de comida e tudo mais, e isso tudo está sendo revisto. E segundo eles, isto vai causar um impacto muito grande sobre a inflação, que é um impacto difícil de se precificar, mas que estará presente e vai contribuir fortemente para manter a inflação restrita, ou melhor, a inflação sem conseguir cair de volta para os 2%. E por fim, o terceiro componente para manter a inflação entrincheirada será a questão da transição da matriz energética para matrizes com emissão neutra de carbono. Isso é algo que já está acontecendo há bastante tempo e que já causou grande impacto sobre a inflação do mundo inteiro, e é interessante ouvir a BlackRock tocando neste assunto, porque a BlackRock foi uma das maiores proponentes do ESG, que é justamente a questão da sustentabilidade que forçou muitas indústrias no mundo inteiro a abandonarem outras formas de produzir energia em prol de uma produção com emissão neutra de carbono. De forma alguma estou falando contra isso, tá, pessoal? Uma tendência mundial é algo que tem que acontecer realmente e eles reconhecem aqui que isso daqui não tem volta. Mas o problema que vem para a economia é quando a produção de energia com emissões neutras de carbono cresce a uma taxa menor do que as indústrias com emissão alta de carbono estão sendo fechadas. Então esta é a visão da BlackRock para a inflação nos mercados daqui para frente. Eles acreditam que a inflação se tornará persistente por conta do envelhecimento da população ativa, por conta do surgimento de uma nova ordem mundial dominada por tensões geopolíticas e também
também pelo fim da globalização e pela transição da matriz energética para uma produção com emissão neutra de carbono. Eu sei que essas questões são difíceis de precificar, talvez até difíceis de absorver como exatamente estas mudanças tão grandes assim no cenário macro podem produzir os efeitos que a BlackRock está colocando aqui, mas vale muito bem lembrar aqui, pessoal, o quanto o mercado já errou em prever inflação. Então, veja só, cada linha destas em branco aqui foi uma previsão feita em cada uma das épocas em que a curva da inflação só subia e o tempo todo os economistas prevendo que a inflação estava caindo e que ela iria cair, que agora vai cair, que agora vai cair, agora vai cair, agora vai cair. O tempo inteiro fazendo estas previsões. A BlackRock colocou este gráfico aqui para ilustrar o quão enviesado o mercado é e o quão viciados são os economistas ao fazerem as suas previsões, sempre acreditando que ela vai voltar para a taxa de 2% sem grandes problemas. Talvez isso explique por que o mercado está nesse momento tão crente que isso vai realmente acontecer e por que os mercados estão tão animados assim, mesmo com a inflação ainda alta. Beleza, então nós já entendemos por que a BlackRock acredita que a inflação se tornará persistente e também por que ela acredita que os bancos centrais ficarão de mãos atadas diante disso e não poderão mais estimular a economia como vinham fazendo até então. Mas porque, afinal de contas, ela está dizendo que o guia de investimentos utilizado pelo mercado até aqui não será mais funcional para os próximos anos? E para responder isso, vamos começar aqui olhando para a maior noção de todos, o maior meme de todos do mercado de investimentos, que é comprar as quedas. Segundo a BlackRock, comprar as quedas não se aplicará mais a este regime. E o motivo fica muito claro quando a gente começa a olhar para a origem deste meme aqui. Isso daqui começou porque, se a gente observar a história, até por exemplo, até mais ou menos o ano de 2000, os Estados Unidos, ele não tinha uma performance de mercado assim tão destoante do resto do mundo como passou a ter depois disso. Foi quando os bancos centrais, principalmente o Fed, começou a estimular mais a economia norte-americana que nós começamos a ver grandes saltos e grandes diferenciações entre o mercado dos Estados Unidos e o mercado de outros locais do mundo. Basicamente, a dominância do dólar e a capacidade de imprimir dinheiro sem grandes limites, certo? Quanto mais eles imprimem dinheiro, mais o dinheiro deles vale, então você não tem aí um certo limite para isso. Foi esta capacidade que beneficiou enormemente o mercado dos Estados Unidos e, segundo a BlackRock, isso estaria com os dias contados, porque agora o Fed não seria mais capaz de agir estimulando os mercados como ele vinha fazendo até então. Então, segundo a BlackRock, simplesmente comprar qualquer queda, fazendo uma exposição aí sobre o ETF americano de forma simples e direta como era feito até então, não deve funcionar mais tão bem, porque agora, quando nós tivermos quedas, nós provavelmente teremos consequências duradouras sobre a economia e a verdadeiro ganho do mercado viria com uma exposição mais seletiva. Então não é que eles estão falando contra comprar um ativo porque ele está barato, eles simplesmente estão dizendo para as pessoas serem mais seletivas a partir de agora. Eles estão dizendo, olha, comprar um ETF com uma exposição abrangente nos mercados não vai mais produzir tão bons resultados quanto selecionar ativos que realmente estão baratos e que realmente estão sendo beneficiados aí por um mau humor transitório do mercado. Eles colocam como exemplo disso a questão dos setores mais sensíveis a aumento nos juros, como por exemplo o setor de moradia nos Estados Unidos, que nos últimos meses teve uma queda muito mais drástica do que em outros períodos onde houve também um aperto de crédito. Quando a taxa de juros sobe, o custo do dinheiro sobe também, o custo dos empréstimos sobem e por isso o preço e a venda das casas tende a cair, como está realmente acontecendo, ou melhor, aconteceu no ano de 2022. Historicamente, esse tipo de movimento sempre foi muito fácil de ser explorado pelos mercados, porque o que eles falavam é ok, caiu, mas logo logo o Fed vai
cortar os juros, então isso daqui vai subir de novo. Então tudo que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro é simplesmente comprar aqui. E o que a BlackRock está dizendo é que se você comprar na baixa ativos que são muito sensíveis a uma alta na taxa de juros, então o que vai acontecer com você é simplesmente ficar na baixa por um grande período de tempo, porque vai demorar para os bancos centrais conseguirem estimular as economias como eles vinham fazendo até hoje. Outra regra que, segundo a BlackRock, precisa ser revista é a questão da divisão das carteiras pela proporção 60-40. Historicamente, o mercado de investimento sempre foi dominado pela ideia de que a alocação ideal seria 60% para ações e 40% para títulos do governo. E essa divisão se deve a um motivo muito simples: em períodos de recessão, onde nós temos os preços das ações caindo, em geral o valor dos títulos sobe. Isso porque vale lembrar que preço de um título, ou seja, vamos supor que você comprou lá o título do governo, certo? Que paga, sei lá, 10%, 13% ao ano, ok? 13% é o seu rendimento, mas se você quiser vender aquele título, se desfazer dele antes do vencimento, você pode a um determinado valor que é função deste rendimento, função da taxa de juros. E o que não é tão intuitivo assim para as pessoas entenderem é que quando o governo começa a reduzir a taxa de juros, se você comprou um título com rendimento maior, certo? Este título começa a valer mais. Então, o seu título valoriza. Em momentos de recessão, quando as ações estão caindo, o que o governo, ou melhor, o que o Banco Central historicamente sempre fez? Estimulou a economia reduzindo os juros. O que acontece quando ele reduz os juros? O valor dos títulos sobe, ou seja, você tinha uma relação inversamente proporcional entre os dois, neste momento, que oferecia uma boa diversificação, oferecia mais estabilidade para a carteira e todo mundo ficava feliz. Mas segundo a BlackRock, isso daí já acabou, ou melhor, não vai se repetir mais no futuro próximo, porque agora os bancos centrais estarão de mãos atadas, eles não vão mais conseguir estimular a economia quando chegar um período recessionário e por conta disso, sem conseguir baixar os juros, os títulos do governo não vão mais subir de valor. Quem acompanha esse canal deve se lembrar que logo no comecinho deste ano, se eu não me engano foi o primeiro ou o segundo vídeo que eu fiz este ano, eu falei lá sobre quão atípico foi o ano de 2022, porque foi um ano onde nós tivemos justamente este fenômeno que a BlackRock está dizendo que vai se tornar comum acontecendo. Ele aconteceu no ano passado. Nós tivemos o mercado inteiro caindo e os bancos centrais apertando os juros, ou seja, os títulos caíram também. Nós tivemos uma grande queda no mercado de renda variável e no mercado de renda fixa, pelo menos no mercado de renda fixa de títulos do governo. Então, segundo a BlackRock, isto se tornará muito mais comum a partir de agora. Naquela época eu mostrei a estatística para dizer que provavelmente o ano de 2022 não vai se repetir tão cedo, porque é isso que a estatística mostra, né, olhando para o passado, mas na visão da BlackRock, eu não estou falando que eu concordo ou que eu discordo, tá? Só estou passando a visão dela aqui nesse vídeo. Na visão da BlackRock, isso se tornará muito mais comum a partir de agora. Então, segundo a BlackRock, para o investidor conseguir uma rentabilidade maior na carteira dele, ele não vai mais poder utilizar esta proporção. Ele vai precisar se expor muito mais ao mercado de ações. Ele vai precisar colocar 80% em ações e só 20% em títulos. E detalhe, estes títulos deverão ser atrelados à inflação. Não é mais o título ali de rendimento fixo ou o título de dívida normal ali do Tesouro, e sim os títulos que são indexados à inflação, porque segundo eles a inflação se tornará persistente. Então olha só, segundo a BlackRock, o que eles estão dizendo é que a partir de agora você simplesmente pegar e colocar lá 60% do seu capital no ETF da Bolsa Americana e 40% nos títulos do governo não vai mais produzir os bons retornos que foram vistos nas últimas décadas. Segundo eles, a partir de agora, o investidor ele precisa ser muito mais seletivo, investir se tornará uma atividade mais difícil e que requer que a pessoa escolha a dedo os setores aos quais ela quer se expor, a dedo as empresas aos quais ela quer se expor. Não estou dizendo, né, novamente não estou dizendo que eu concordo ou que eu discordo disso, só estou passando a visão deles. E também, segundo eles, isso deverá ser feito na proporção 80/20, ou seja, 80% de renda variável e só 20% em renda fixa. E para isso, eles colocaram aqui o novo guia de investimentos deles, que nós vamos entrar em detalhes
detalhes agora. Basicamente, eles colocam aqui duas questões para serem respondidas no momento em que o investimento for feito. A primeira delas é se o dano já foi precificado. Então, nós tivemos aí os bancos centrais aumentando os preços, ou melhor, aumentando os juros. Será que este dano já foi precificado no valor dos ativos? Segundo eles, hoje ainda não foi, certo? Nós estamos aqui, veja, we are here. Então, segundo eles, ainda não foi precificado. E a segunda questão é o sentimento do mercado com relação ao risco. O mercado está num sentimento de risk on, ou seja, favorável a assumir grandes riscos, ou ele está num sentimento de risk off, cauteloso aí com assumir novos riscos. Segundo a BlackRock, hoje nós estamos com o sentimento aqui risk off. Então, a alocação que eles recomendariam neste período é que a pessoa ficasse longe de renda variável, longe de títulos do governo e se expusesse apenas a títulos de crédito privado, porque, segundo eles, as empresas do setor privado, elas foram altamente beneficiadas no passado com o crédito barato, elas já refinanciaram o seu crédito enquanto ele ainda era barato, então elas estão com um balanço muito forte e isso dá segurança aos títulos de dívida delas. A BlackRock diz também que a partir do momento em que o dano estiver precificado no valor dos ativos, aí sim isso justificará uma exposição em renda variável, bem como vai justificar uma exposição em títulos da dívida do governo, mas de curto prazo. E detalhe, aqui novamente eles querem sempre os títulos de inflação e não outros títulos. Eu sei que eles têm preferência por esse tipo de título porque o relatório é bastante longo e aqui eu estou resumindo para vocês. Então, embora não esteja falando naquele quadro, tem outro quadro aqui onde eles colocam detalhadamente quais títulos eles gostam e quais eles não gostam e explicam no lado aqui por que eles pensam assim. Caso você queira dar uma olhada no relatório em detalhes, vou deixar um link aí na descrição, mas basicamente os títulos que eles gostam são os indexados à inflação, também os títulos com investment grade, ou seja, eles colocam aqui uma clara preferência para qualidade, eles não gostam de mercados emergentes, eles gostam de mercados, estão com uma preferência, né, nesse momento por mercados desenvolvidos e também por alta qualidade nos títulos. Então, títulos investment grade aqui também para alocação de títulos privados, eles teriam um grande favorecimento e eles também gostam de títulos lastreados a hipotecas, ou seja, o crédito imobiliário, porque hoje o custo do financiamento imobiliário se tornou muito mais caro do que era graças aos aumentos das taxas de juros. Outro quadro que vale a pena mostrar para vocês antes da gente encerrar é esta divisão que ela fez entre visão estratégica, que na realidade seria o longo prazo, e visão tática, que na realidade seria o curto prazo. Ou seja, ela tem uma distinção aqui do como ela vê o mercado e como ela gostaria de agir com o mercado, dado os prazos de investimento. Em um horizonte mais curto, de 6 a 12 meses, que é justamente aqui este curto prazo, ele não quer estar muito exposto a equities, ou seja, a ações, e quer estar mais exposto ao crédito, que é aquilo que a gente viu ali no quadro anterior. Mas, para um longo prazo, ele se coloca favorável à exposição em ações, porque ele diz que as valuations no longo prazo, elas não estão ainda esticadas na visão da BlackRock. E se coloca mais favorável ainda também para investimento em crédito privado, desde que seja feito em qualidade e não em ativos de alto retorno, porque eles falam que estes são mais vulneráveis a recessões. Então, pessoal, este foi o relatório da BlackRock. E antes da gente terminar, eu gostaria de deixar aqui uma ressalva muito importante. O que eu quero dizer é que o motivo de nós devemos dar ouvidos ao que a BlackRock tem a dizer também é o motivo pelo qual nós não devemos necessariamente seguir tudo o que ela tem a dizer. E a razão é muito simples. A BlackRock é a maior gestora de recursos do mundo, com próximo de 10 trilhões de dólares sob gestão. E isso significa que ela conhece muito bem o mercado, não há o que falar com relação a isso, e é por isso que nós devemos ouvir o que ela tem a dizer. Mas
também é o motivo pelo qual nós não necessariamente precisamos fazer o que ela tem a dizer. Porque quando você está operando 10 trilhões de dólares, você tem uma dificuldade muito grande em realocar este capital. Você não pode simplesmente comprar no momento, vender em outro. Você não pode explorar ativos aí menores que de repente estejam mais interessantes. Eu não estou falando de small caps, tá, pessoal? Eu estou falando simplesmente de oportunidades pontuais, como por exemplo uma determinada empresa ali que esteja com um valor interessante. Então, a BlackRock, ela não consegue operar desta forma. É muito mais fácil para uma pessoa que tem pouco ativos, uma quantidade baixa ali de ativos, conseguir uma rentabilidade alta do que uma empresa com trilhões sob a gestão ter uma rentabilidade alta sob trilhões sob gestão. Então, existe uma grande diferença entre a forma como a BlackRock vê o mundo de investimentos e a forma como um investidor individual, pessoa física, vê este mesmo mundo. O investidor pessoa física, ele acaba tendo muito mais oportunidades porque ele consegue entrar no mercado rápido, sair do mercado rápido, ele consegue explorar momentos aí de completa disparidade entre preço e valor justo, coisa que a BlackRock não consegue fazer em larga escala. Então, cabe essa ressalva e muito obrigado por assistirem, pessoal. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo.